O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Olá, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. O programa Automania está começando agora, especial para você aqui pela Rede Central TV Brasil. Eu, Sharon Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, trazendo todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo para você. O programa Automania está no ar. Boa tarde, Bispo. Boa tarde, Sharon. Boa tarde, amigos do Automania. E a nova BMW X1 já está nas revendas de todo o país. Acompanhe. A BMW Group e a concessionária BMW Euro Import realizaram em Curitiba o lançamento oficial do novo X1, SUV de luxo e campeão de vendas no mercado brasileiro. Lançado em meados de janeiro no formato de pré-venda, o novo BMW X1 foi apresentado de forma simultânea para os clientes da marca no país. O novo BMW X1 chega para ampliar sua liderança no segmento de SUVs premium, do qual é líder isolado há 6 anos. Para isso, o modelo aposta em inovações no visual, na conectividade e, principalmente, na tecnologia. Na dianteira, o para-choque ganhou um novo desenho com novas tomadas de ar agressivas e funcionais. A tradicional grade duplo rim também foi redesenhada e ficou mais imponente, assim como os faróis, que são Full LED adaptativos em todas as versões. O para-choque traseiro, assim como o layout de luzes do conjunto óptico traseiro, ganharam novo visual, deixando ainda mais esportivo, sem perder a elegância. As rodas têm design e tamanho exclusivos. Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os sistemas Parking Assistant Plus, ar-condicionado com controle digital automático de 3 zonas, display, teto solar panorâmico, sistema de som Amon-Cardon e carregador de smartphone sem fio. Bispo, então nós temos aí um SUV que já é campeão de vendas e está chegando agora em 3 novas versões. É isso mesmo? Então, eu estive na apresentação da Euro Import da nova X1 e falei com a Cristiane, que é diretora de comercial da Euro Import, falei com a Michele e realmente elas confirmaram. O campeão de vendas veio ainda maior, mais tecnológico e com mais luxo. Ele é um SUV premium de alto padrão, né? E começa na versão S-Drive 1.8i a 289.950. A mais cara é 348.950, que é a M Sport. E agora você vai acompanhar no segundo vídeo com dicas de tecnologias que auxiliam na condução. Vídeo produzido pela Peugeot. Acompanhe. Radar, radar, radar. Faz sentido ter que controlar a velocidade, a nossa responsabilidade, como motorista, como cidadão, na sociedade. Mas e aquele radar que te pega desprevenido? Sabia que esse cara que eu tô aqui, o Peugeot 2008, assim como o 208 e o 3008, tem um recurso bem legal que pode ajudar a gente a não tomar essas multinhas? E eu vou explicar para vocês nesse vídeo como é que funciona essa tecnologia, que é uma grande aliada para a gente manter a velocidade e evitar, olha lá, ó, nosso coleguinha radar. Os recursos de auxílio à condução são ferramentas tecnológicas bem legais para a gente ter mais conforto ao dirigir, controlando a velocidade do carro sem que a gente se preocupe em apertar o freio, o acelerador. O carro faz isso sozinho para a gente. Aqui no 2008, a gente tem o recurso tanto do controle automático de velocidade, que é, né, o piloto automático conhecido, quanto também o controle da velocidade, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é um recurso bem legal, aquele para a gente não tomar multa. Primeiro deles, piloto automático aqui, ó, com a mão esquerda, sem tirar a mão do volante, olha que legal. Eu aciono ele no botão giratório, dá uma olhadinha aqui, ó, já apareceu lá no painel. E com o dedo indicador, também sem tirar a mão do volante, fico olhando só, ó. Selecionei aqui a velocidade, no caso aqui, 50 km por hora, tirei o pé, ele vai mantendo a velocidade.
não só mantendo a velocidade que você selecionou aqui no painel, como também subida ou descida, ele vai manter essa velocidade. A gente tem elementos tecnológicos no carro aqui que leem a velocidade e fazem o controle da potência do motor, ou seja, sozinho o carro vai acelerar ou vai desacelerar em função da subida, da descida, na escolha da velocidade que você colocou. Conforto, segurança, e aí dá para curtir a viagem só aqui, ó, no volante, mantendo a atenção, e não precisa se preocupar com o pé no acelerador, porque a velocidade vai ser controlada automaticamente. Se apertar o pedal do freio, um toque bem suave, já desabilitou. Por quê? Imagina se você está numa condição lá na estrada, 100 km por hora, o piloto automático está mantendo a velocidade e por algum motivo precisou frear o carro. Entrou um carro na frente, tem uma saída que você precisa pegar, encostou o pé no freio, desabilita o piloto automático e você passa novamente a ter controle sobre a velocidade do carro. A gente falou do piloto automático que mantém a velocidade, mas um recurso muito legal que a gente tem aqui no 2008, no 3008 e também no 208 é o limitador de velocidade. Como que ele funciona? Você lembra que lá na abertura do vídeo a gente falou do radar, radar, radar? Pois é, tem a nossa responsabilidade com relação à velocidade, a nossa responsabilidade como cidadão, segurança, mas e aquela multinha boba a 3 km? Ó, quase tomei um agora. 3, 4 km por hora a mais, sobretudo na cidade, tá desatento, tá pensando em outra coisa, o carro tem potência, ganhou uma velocidade, passou no radar um pouquinho acima. Pois é, o limitador de velocidade, que é esse recurso que a gente vai mostrar agora, olha só, com a própria mão esquerda, como eu falei, vamos habilitar o sistema, botão giratório, olha lá no painel, limitador de velocidade. Vou escolher aqui 50 km por hora, novamente, vou acelerar o veículo, diferente do piloto automático que mantém a velocidade, o limitador de velocidade, a gente colocou aqui 50 por hora, estou acelerando, olha lá, segurou a velocidade do carro. Se continuar acelerando de maneira suave, o carro não vai passar dos 50 km por hora, porque o limitador está acionado. E você pode variar essa velocidade. A velocidade mínima do limitador é 30 km por hora. E se precisar de mais potência, uma ultrapassagem, uma situação bem pontual, o sistema vai reconhecer. Vai reconhecer quando você pressionar o acelerador até o fundo, sinal de que naquele momento, né, compulsoriamente, deliberadamente, você procurou a potência do carro e aí ele vai desabilitar. Vamos fazer o teste? Acionei ele aqui, 50 km por hora, está acionado. 50 km por hora. Aceleramos. Chegou 50. Perceberam, né? O carro não deixou mais a potência ganhar velocidade, mas se apertar o acelerador até o fundo, olha o que acontece. É, potência. E aqui eu estou me divertindo, né? Motor 1.6 THP, mais de 170 cavalos. Mas vamos lá, voltando ao tema. Apertou o acelerador com força, com vontade, desabilita o sistema, tá? E uma coisa legal que a gente tem aqui no Peugeot 2008, 3008 e no 208. O controle de velocidade, que é o piloto automático, e o limitador de velocidade fazem com que a vida do motorista se torne mais segura, mais confortável, bem mais gostosa e, por que não, divertida. São os controles e os auxílios de condução tornando a nossa vida bem mais legal a bordo do Peugeot. Bispo, nós temos aí, então, nesse vídeo, um dos itens que vai estar explicando o piloto automático e o limitador de velocidade. Exatamente. E itens muito importantes para a condução do dia a dia. Hoje, na cidade, aqui em Curitiba, pelo menos, tem radares de 50, 60, e você pode calibrar ali para ele manter a velocidade. Você não precisa nem acelerar, você só conduz o carro e caso queira aumentar um pouco a velocidade, é só acelerar
e para diminuir, normalmente freando, né? Agora, o interessante para viagens, você usa o piloto automático, se regula a velocidade, ele mantém subindo, descendo e você pode fazer uma viagem mais tranquila e com economia. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí, esperamos por você. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? É, com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. É. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivências TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivências TV Sat na sua casa também. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E o programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. E já está no Brasil a nova Land Rover Defender 130 de 8 lugares. Acompanhe a matéria. Land Rover Defender is an icon reimagined. Designed, engineered and built without compromise, this is the toughest and strongest vehicle we've ever created. Defender's capability lets you tackle the most challenging conditions with absolute confidence. So whether you're off or on road, in sand, mud or snow, any journey can be completed. With 3 distinct body designs to choose from: 90, 110, and now Adventure is available on an even grander scale. Introducing the new Defender 130. This is a vehicle that creates its own wide open spaces, with 8 seats generously spread across 3 rows, an opening panoramic roof over rows 1 and 2, and additional fixed glass roof over row 3 that flood the vast cabin with natural light. Defender 130 is fully equipped with interactive driver display and the latest version of our Pivi Pro infotainment system. Its 11.4-inch touchscreen gives you intuitive access to the vehicle's many onboard features, including optional 4-zone climate control, with adaptive dynamics and air suspension as standard, an optional configurable terrain response to keep the vehicle composed on any surface. Defender 130 escorts you and your 7 companions in the utmost comfort, whatever the terrain. Engine options include 6-cylinder Ingenium petrol or diesel with 48-volt mild hybrid electric vehicle technology. And optional features such as extended bright pack and body-colored spare wheel cover. The unparalleled Defender 130 for adventure on a grander scale. Bispo, eu confesso que sou amante da marca e essa Defender aí é espetacular, né? Aí a gente está falando agora de um veículo capaz, sofisticado e muito espaçoso. Agora com a opção de 8 lugares, né? Aquele banquinho a mais lá no fundão
para mais 2 pessoas. Mas é o carro mais sofisticado e tecnológico já produzido pela Land Rover. E o bacana dele é que ele tem aquele motorzão turbo diesel, 3.0, 6 cilindros e 300 cavalos de potência. É uma máquina, né? E agora vocês vão acompanhar um vídeo que a Porsche postou da restauração dos seus modelos 959. Confira. Hallo, mein Name ist Kuno Werner, ich bin Leiter der Museumswerkstatt und wir haben hier ein tolles Projekt der 959 Paris-Dakar. 1985 startete Porsche mit dem Projekt 959 Paris-Dakar als Prototyp mit einem Saugermotor und 86 starteten wir mit diesem Serienmotor vom 959 mit den Turboladern. Das Fahrzeug wurde von Jackie X seinerzeit gefahren und ist als Zweitplatzierter ins Ziel gekommen. Das Fahrzeug ist in einem sehr authentischen Zustand. Wir haben rund 18.000 Kilometer abgelesen. Wenn man bedenkt, dass die Paris-Dakar rund 14.000 Kilometer Distanz ist, haben wir noch ein paar Testkilometer und es ist sehr, sehr authentisch und ist in einem sehr originalen Zustand. Wie man sehen kann, ist das Fahrzeug in einem sehr gebrauchten Zustand, wie es sich auch gehört für so ein Rallye-Fahrzeug. Dementsprechend möchten wir das auch so beibelassen. Es ist eine sehr sanfte Überarbeitung, die wir hier durchführen. Dennoch soll das Fahrzeug nachher technisch tiptop sein. Auch der Innenraum, Beschädigungen werden bleiben an dem Wagen, weil wir so am besten auch von der Geschichte erzählen können und wir wollen die Geschichte auch bewahren an der Stelle. Als nächsten Schritt werden wir an diesem Fahrzeug die Außenhautkarosserie abnehmen und werden uns dann die Technik anschauen und dann bewerten, was zu tun ist. Wir schauen uns jetzt den Unterboden des Fahrzeugs an. Im vorderen Bereich der Unterfahrschutz ist mit Kunststoff-Glasfaser verstärkt. Der ist noch in einem sehr guten Zustand. Die Achsen hier vorne, Achsradträger. Nach dem Reinigen sind die extrem gut rausgekommen. Kaum zu glauben, dass sie die strapaziöse Fahrt hinter sich gebracht haben. Auf beiden Seiten. Am Unterboden sehen wir keine Lackierung, lediglich ein feiner Rostschutz. Wir haben hier ein paar Korrosionsspuren und auch Beschädigungen von der Fahrt. Das müssen wir revidieren. Hier müssen wir ein bisschen Rostbehandlung machen. Es geht weiter hier nach hinten. Das Getriebe sehen wir jetzt nicht durch den Unterfahrschutz, aber auch an den Achsträgern hier. Die müssen auf jeden Fall gereinigt werden und auch gefluxt werden. Eine Röntgenuntersuchung ist hier vonnöten. Die Fahrwerksteile müssen revidiert werden. Die Bremsen sind auch noch in einem sehr guten Zustand. Ich denke, dass eine Revision ausreichend ist. Das Weitere sehen wir, wenn wir den Motor-Unterfahrschutz abmontiert haben im Motorenbereich und Getriebe. Dieser 959 Paris-Dakar aus 86 war ein Technologieträger auch für das Serienauto. Dieser 86er Stand war schon sehr nahe am Serienauto. Wir sehen das ganz schön, die Karosserie in dem vorderen Bereich mit den Doppeldämpfern, der Tank. Das sind alles Bauteile, die auch später ähnlich im Serienauto verbaut worden sind. Wir haben natürlich im Motorsport-Gene, die Perforierung des Aluminiumträgers oder die Ölkühler
und Leitungen waren beim Serienauto nicht so verbaut. Musste man für die harte Distanz der Paris-Dakar modifizieren. Unfälle, Beschädigungen, die kann man erkennen, aber wir haben hier keine starke Deformierung oder auch Korrosion, wo wir tief eingreifen müssen. Die sind in einem sehr guten Zustand. Hier das Cockpit beim 959. Wir haben extrem viele Instrumente, Anzeigen, Schalter. Wir haben den Tacho, den Drehzahlmesser. Wir können die Traktion, es sind unterschiedliche Instrumente vorhanden, um das einzustellen. Wir haben eine Feineinstellung nochmal für die Motorik. Extrem viele Kleinigkeiten, die der Fahrer nochmal fein einstellen konnte während der Fahrt. Wir haben hier für die Tanks Umschaltmöglichkeiten. Wir haben eine lange Distanz, wir brauchen viel Kraftstoff an Bord. Wir haben hier ein Regelsystem, um den Allradantrieb einzuschalten und anzupassen. Das alles kann der Fahrer hier in Kürze erledigen. Wir haben an dem Kotflügel gesehen, wir haben hier einen Lufteinlass. Der Lufteinlass dient dazu, das Öl vom Motor nochmal zu kühlen. Dementsprechend stehen hier kleine Ölkühler. Die Ölleitungen, das sind alles Bauteile, die müssen wir prüfen. Wir müssen schauen, die Schläuche sind einige Jahre alt und ob die noch standhalten, das muss geprüft werden. In der Regel werden sie getauscht. Hier haben wir noch ein Verteilerstück für die ganzen Leitungen. Auch in dem Bereich Karosserie ist jetzt keine Korrosion zu sehen. Wir sehen zwar die abblätternde Farbe, aber dennoch ist es in einem hervorragenden Zustand. Jetzt kommen wir zum Herzstück, der Motor. Dieser 959-Motor ist wirklich sehr seriennah gewesen schon zu dem Zeitpunkt. Die Besonderheit ist die Register-Turbo-Aufladung. Hier der eine Turbolader mit seinem Bypass zu sehen. Kurze Wege nach draußen, ohne groß Schalldämpfer und das gleiche auf der anderen Seite. Wir haben hier einen Ladeluftkühler, wo die angesaugte Luft nochmal komprimiert wird. Aber es ist alles sehr, sehr seriennah wie beim 959. Also bei der Antriebsstrangeinheit, da die sehr komplex und technisch sehr aufwendig ist, macht es Sinn, den Motor, das Getriebe und den Achsantrieb aus dem Fahrzeug auszubauen und den zu revidieren. Wir müssen schauen, dass wir Verschleißthemen haben, Einstellungsarbeiten oder Ventile, die verklebt sind. Das kommt in Form vor durch die Alterung, wo das Auto schon so lange steht. Hier befindet sich die Motorelektrik. Alles sitzt hier in dem Bereich. Es wurde nach oben verlegt, dass wenn das Fahrzeug durch Flüsse und so weiter fährt, dass die Elektrik nicht Schaden nehmen kann durch die Feuchtigkeit. Es sind auch zwei Geräte verbaut. Der Öltank scheint mir in einem dichten Zustand zu sein. Wir haben im Moment noch Öl drin. Das bedeutet, es ist keine Undichtigkeit vorhanden. Ich denke, der kann seinen Dienst wieder tun, wenn wir ihn gereinigt haben. So, wir haben uns die Technik angeschaut. Es ist in einem hervorragenden Zustand. Dennoch haben wir viel zu tun und wir werden das jetzt Step by Step aufarbeiten und auf die Reise nehme ich euch mit. Bispo, e nós temos esse modelo 959, são aqueles modelos que participaram do Rally Paris-Dakar dos anos 80, é isso mesmo? Exatamente. Eram dois competindo e um com a organização. Eles faziam abertura, fechamento de trechos, né? Esses modelos, eles foram reformados e estão agora no Museu da Porsche na Alemanha. Vale a pena ver, inclusive eles têm uma versão que se pode ver online. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta o nosso quadro tão esperado com o nosso piloto Rafael Lupatini no Papo de Pista. Não saia daí! Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot.
Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Boa tarde, amigos da Velocidade. É com muito prazer que eu trago para vocês a coluna Papo de Pista de hoje. Bispo, tudo bem? Tudo certinho, meu amigo. Sabe com quem que nós estamos aqui? É o nosso amigo Marcelo. Um dos caras mais carismáticos do automobilismo, meu amigo pessoal de longa data. Como é que está, Marcelo? Tudo bem, como você tá? Tudo bem. Tudo bem? Boa tarde, Bem, Marcelo. boa tarde, tudo bem? Há pouco tempo a gente se conhece. Bem pouco tempo. Tem uma história bem bacana do automobilismo, né, Marcelo? Junto. Verdade. Uma história sofrida, né? Nem me fala. Foi uma coisa louca, né, Bispo? Tem uma carreira em ascensão, Marcelo. Andou em algumas categorias. Hoje está bem lotado dentro de 2 categorias em específico aí que ele vai contar para nós um pouquinho. E, assim, é uma história rica. Uma história batalhada, uma história de superação. Mas eu vou deixar o Marcelo falar, né? Mas depois a gente vai contar um pedacinho de uma passagem no AIC. Eu, você e ele, está lembrado? Uma passagem? Uma passagem. Uma passagem no banheiro, você quer dizer? Não, uma passagem. Uma passagem que nós demos no banheiro, né? O Marcelo guiando, né? Não, pessoal, brincadeira à parte, a gente teve a oportunidade num momento aí de andar com uma Amarok que era lançamento. V6. E V6, logo que lançarem, a gente testou ela lá no AIC, né, Marcelo? Verdade. E você Foi guiou divertido. ela, depois você vai contar para nós o que foi que aconteceu. Marcelo, início da carreira, Marcelo, como foi? Então, Lupa, foi uma paixão de criança que não veio nem do pai, nem da mãe, de nada, veio natural de mim. E o pessoal da Speed Fusca Cross, né? Tinha na rua da minha casa, ali na Água Verde, tinha a oficina e eu não saía da oficina, eu era o rato da oficina. Com 9 anos comecei a ir para a pista, Autódromo de Colombo, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, ver as corridas de Fusca Cross. E acompanhando, ele sempre me levando, eu fui criado pela minha avó, você sabe? E minha avó deixava eu ir e tal, e eu não via a hora só de manobrar o carro, levar o parque fechado ali, só para sentir o cheiro da gasolina, né? E eles migraram para o asfalto, para o Speed Fusca, e ali eu continuei acompanhando todas as corridas deles. Em 93 aconteceu uma situação muito engraçada. Eu no autódromo, na preliminar das 12 horas de Curitiba, teve o Fórmula 1600, que era da Alp, que é do Aldo Alp lá de São Paulo. Ele trouxe vários Fórmulazinha. E para alugar o Fórmula custava X dólares na época, eu não lembro o valor real. E o cara falou, eu quero correr com isso aqui. E dinheiro da onde para pagar? Aí eu falei com o Neneco, o falecido Neneco da Tuiuti lá, eu falei, Neneco, eu quero andar com isso aqui. Ele falou, então senta e anda. Os caras deixaram, dei 4, 5 voltas e andei teoricamente bem, né? Quem nunca tinha andado de nada ali. Não, então você vai correr o final de semana. E eu lembro que tava o Marquinho Campos, o irmão do Julinho, o falecido Marquinho. Tio Roberto tava lá, não, você vai andar, você vai correr, tal. E o Neneco saiu em box, arrecadando dinheiro da galera para pagar a conta para correr. E foi muito engraçado que o cara falou, você sabe fazer o ponta-taco? Eu falei, sei.
Porque eu tinha medo de falar que não, né, cara? Se eu não souber, os caras não deixar eu correr, né? Sim. Eu sabia tudo. Ele, não, então tá bom, então vai. E foi... Eu lembro que eu chamei o Gastão ainda, eu falei, Gastão, o que é o ponta-taco? Não, então é assim, assado. Eu falei, então tá tudo certo, né? E na hora de classificar, nessa corrida foi engraçado que quem correu nessa corrida foi o Marquinho Campos, Jairo Sabatini, Wagner Ibrahim e mais um pessoal de São Paulo. Só piloto bom, hein? É. Aí o Jairinho, que já andava de tudo, né? Falei, Jair, como que faz? Ele falou, cara, segue o rumo. Então, bora. E foi fazer a classificação e teve um acidente feio do treino das 12 horas. E parou a pista. Então não tinha horário para fazer a classificação. E como que vai ser a largada? No sorteio. Pegaram um capacete, número de cada carro, que o meu número era o número 11, né? E jogaram o capacete. Eu lembro que estava sentado na bancada e o Jairo do meu lado ainda. O Jairo falou assim, do sorte que eu tenho, eu vou largar em último. Eu falei assim, e eu, ou eu, né? Mas não deu outra. Quem era o pole? Wagner Ibrahim. E não sei o que. Aí ficou Marquinhos Campos, eu em penúltimo e o Jairo em último. Aí foi loucura, né? Eu falei, eu tô tranquila, né? Mas os caras são fera. Deu a largada, fui no vácuo dos dois. Fui ver, tava ali em quarto. Uma corrida maluca, né? Um Fórmulazinho, que era um Fórmula Ford na época, só que com um pneu de radial. Radial, eu me lembro sem bem. asa, sem nada. Sim. E segurança nenhuma, um capacete, pelo amor de Deus, perto do que a gente usa hoje, né? E, pô, foi legal, cara. Foi legal. Terminei aquela corrida, terminei em sexto, assim, foi bem interessante. Levou um troféu pra casa, né? Tenho, exatamente. Tenho até hoje ele. A produção tem aquela foto aí, né? É, eu acho Do que... Fórmula no grid. Eu acho que tem, olha lá. Aí, esse mesmo. Olha lá. Tá ali tá o meu padrasto ali, o Lineu. Ele trabalhava na federação na época. Ali naquele carro é o Jairo Sabatini, que tá atrás de mim. E na minha frente, Marquinho Campos. A gente largou em 12 carros. E era um esqueletinho mesmo, né? Esqueletinho, aham. Introdução ao Fórmula, né? Introdução ao Fórmula, exatamente. Quem saía do kart e passava por essa categoria para depois pegar uma Fórmula 3, uma coisa maior. Daí o Fórmula Ford, o que mudava ali era carenagem traseira com asa e pneu slick, né? Slick. Uhum. Eu lembro que eu saí com a mão toda machucada, porque pegava na carenagem ali do câmbio. Uhum. Mas era um motor CHT, né? 1.6. Era preparado? Cara, preparado daquele jeito deles, né? Cara, eu tinha 16 anos na época, né? Cara, eu nunca tinha guiado um kart, uma corrida de kart, né? Tanto é que teve problema se iam deixar eu correr ou não. Teve que várias pessoas assinar porque não tinha currículo para sentar num carro daquele com 16 anos de idade. E na época eu lembro que era o presidente da federação, era o Luiz Gehring. Luiz Gehring. Aí tava o Carlos Montanher, que autorizou, com o Luiz Gehring, junto com... Até o Johnny tava nessa corrida. Então, assim, o pessoal se mobilizou para deixar eu participar. Foi um negócio bem bacana, assim, sabe? Marca, né? Marca, isso marcou pro resto da minha vida. Eu tenho essa foto guardada até hoje em casa. Tanto é que essa foto colorida tem que agradecer ao Francis, que ele que me mandou essa foto colorida. Mandou, que legal. Eu tinha foto preto e branco tirada da revista Pista Livre. Francis Trinipol? Ele mesmo. Esse cara é uma enciclopédia do automobilismo. Um dia você tem que vir aqui, Francis, conversar com a gente. Catarinense, gente boa pra caramba. Fina, né? Agora, assim, Marcelo, e aí? Foi mordido pelo mosquito? Aí nunca mais, né? Daí saí dali... Só pra concluir, terminou essa corrida em que posição? Em quarto mesmo? Em quarto mesmo. Olha aí, de 12 na primeira corrida? É. Bom. Aí eu lembro que depois dessa eu fui em São Paulo, andei lá, daí não tinha mais patrocínio. Daí uma ou outra fiz de Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, que deixavam fazer e não tinha mais condição, né? Não teve segmento assim, porque não tinha grana, era muito caro. Como o preço é o mesmo até hoje, né? Não mudou nada, né? Não mudou nada. De custo, bispo, realmente... Preço em dólar? Não, antigamente era cobrado em dólar. Era tudo em dólar. Grande parte das equipes não trabalhavam com dinheiro nacional. Trabalhavam em dólar, até porque se justificava que muita coisa vinha de fora mesmo. Então, para comprar era em dólar. Me lembro que era
Era $15.000 mais alguma coisa, se batesse, se ganhasse a corrida, tinha mais uma bonificação em dólar para o Isso. preparador. Era um esquema bem diferente, forma de pagamento, um esquema bem diferente, né, Marcelo? Exatamente. Tá, e aí? Não, daí ali foi. Daí eu peguei, fiz amizade com conhece todo mundo ali dentro, né? Aí eu fui andar de arrancada. Falei, vou andar de... Acho que até tem a foto do golzinho de arrancada na Turbo e Super Turbo, né? Pergunta pro João ali, João, consegue colocar para nós a fotinho? Aí na arrancada, eu lembro que eu fui, tinha o pessoal daqui e eu fiz amizade com o pessoal de São Paulo. E esse cara, o Luiz, ele tinha 6 carros de arrancada. Ele falou, anda com esse Gol. E eu acabei sendo campeão em 94 na Turbo e na Super Turbo. Pô, que legal. Carro de arrancada. Tem até hoje o troféuzinho lá em casa e tal. Eu vi esse troféu. E naquela época, assim, aquele autódromo antigo ainda, né? Cara, 3.000 pessoas no box, aquela loucura. Pô, foi bem... E assim, aquele vício de estar toda hora, né? Fora daí, compra um kart, vai pra pista. Não tinha grana pra ir pra pista, andava na rua. Você sabe disso, né? Não posso falar. Então, assim, não façam isso, né? Não façam. Marquinhos Ramos também falou alguma coisa disso. Então, pô, você vai fazer, eu vou andar de kart na rua de casa. Coisa que não... Hoje não dá mais. Não dá, né? Então é outra época, tudo. Então, assim, foi muito pouco tempo de alegria ali dentro, assim, mas a frustração era grande, né? Que, pô, você queria estar participando, queria estar sentando, acelerando e tal, e não tinha grana para isso, O né? automobilismo é isso, né, Marcelo? É isso aí. 90% a gente sempre fala, né? 90% frustração, 10% de alegria, né? Exatamente. Quando dá tudo certo, a gente fica feliz. E aí? Tá, fez tudo isso, fazia as tuas estripulias na rua que eu sei. E aí? Aí fui pra trabalhar na Stock Car. Opa! Aí eu falei, não, Eu conheci o Diogo Pachenk. Diogo andou de kart comigo uma temporada. Conheci o Diogo. Ele foi pra Stock em 2001, 2002, Stock Light. Falei, Diogo, só quero trabalhar e de graça. Falei, então venha. Você paga as suas despesas e só pra acompanhar. Aí fiquei na Stock ali com ele, o Serginho Paese, o Rodney Felício. O Peixe. O Peixe, acelera muito. Muito, né? Anda demais. Correu algumas corridas de kart comigo lá. Você lembra disso? Lembro. Aí trabalhei com o VEC, junto com o VEC lá. E assim foi. Trabalhei com o Jorginho Freitas, daí... Cara, eu fiquei na Stock 12 anos ali, né, Lupa? Na verdade, tive um período, né? Teve um delayzinho ali que a gente ficava lá na Racelandia lá, né? A gente se divertiu muito, né? Você corria de kart e ficava lá só olhando de orelha, né? Lembra? Me ajudou muito. Foi... Me ajudava muito você, o Márcio. Até tem o Paulista, né? Tem faz uma tempo gratidão pelo Márcio, porque me patrocinou um tempo, foi muito legal. Então a gente era bem envolvido. Mas daí do kart dali você saiu daquela... Porque nós ficamos separados, assim, se vê um tempo que você esteve fora do Brasil e tudo. Isso. Mas daí aquela época nossa ali, que era 2001, 2002, daí você saiu dali e foi pra Stock? Fui pra Stock. Eu fiquei na Stock ali até 2010. 2010 eu fui contratado pelo Beto Carreiro. Então, essa história é bem interessante. Conta um pouco pra nós. Ali, daí eu tava na... Só deixa eu te cortar um pouquinho. Stock, depois Beto Carreiro. Ruim a carreira do rapaz, né? Fez de tudo um pouco, né, Lupa? Tanto é que eu não sei se tem, mas deve ter. O Ricardo Zonta andou uma corrida em São Paulo com Stock, com o patrocínio do Beto Carreiro. Ou a arrancada lá. O golzinho de arrancada. O que nós temos ali, aquela foto ali, é o teu gol de arrancada. Gol de arrancada. Da Turbo e Super Turbo, né? da Super Turbo. Quem que preparava mesmo? Era o Luiz Lafitte. Luiz Lafitte. Lá de São Paulo. Olha só. Tem foto do pódio. Olha lá, ali, o pódiozinho lá. Tem o gordinho, como sempre, atrás do bispo ali. Olha lá, Isso. bispo. Atrás do teu ombro, ó. Outro lado, bispo. Ó. Aí, ó. Gordinho, mas agora não temos mais gordinho, né? Depois você vai contar isso pra nós. Boa. Bispo, como é automobilismo? Manhã, tarde e noite. Essa foto que tem ali, não. Essa não.
Mas uma outra foto que o João postou do Gol Vermelho, eu tive o prazer de andar com o Marcelo. Esse ali? Esse ali. Nós andamos juntos lá em Interlagos, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo em 2021. Mas nós não viemos para falar de mim, vamos falar do Marcelo. E daí, Marcelo, Beto Carreiro, cara, chegou num tão esperado cartódromo recém-inaugurado, era isso? Não. Na verdade, assim, como que eu cheguei no Beto Carreiro? Eu fui lá pedir atrás de patrocínio para alguém da Stock Car. Que eu sabia do show do que ia ter eles estavam com um projeto de show de carros lá. Cheguei lá, sentei, conversei com o Vitor Hugo, que era o diretor de marketing. Ele falou, cara, tua conversa vai um pouco mais além do que eu quero. Eu vou chamar o Alex, que é o presidente do parque, para falar com você, que é o filho do Beto Carreiro. O Alex desceu, a gente conversou, ele falou, eu tinha que voltar para Curitiba naquele dia. O Alex falou, quero que você fique aqui. Quero te mostrar o parque amanhã, que já era noite já, né? Eu lembro que era numa quinta-feira. Não, era numa segunda-feira. E tava fechado o parque, que é o parque fechava de segunda a quinta, fora de temporada. Aí na terça-feira de manhã cheguei lá, assim, uma pista de asfalto, uma arquibancada montada. Aqui eu quero fazer um show. O que você me diz? Falei, deixa eu ver os carros que você tem. Cheguei lá, era aqueles... Lembra dos Stock Junior? Motor de moto? O Legend, que fala, que é o americano. Ele tinha comprado 15 carros daquele nos Estados Unidos e falou, esse carro vai ser o show. Eu falei, isso aqui não funciona, não tem ré. E eles queriam fazer show de drift ali, né? Sim, tinha que passar uma orientação. Isso. Tinha que mostrar como deveria ser feito. Aí ele falou, ele falou, vamos montar um negócio bacana. Eu falei, tem que ser um carro tração traseira, assim, assado. E tinha a equipe do Chico Louco, que veio de São Paulo, o parque já tinha contratado eles, com os carros com tração traseira. Eu falei, não, o negócio é carro atual com tração traseira e pegar algo diferente. Não um carro com tração traseira, e sim carro com tração dianteira e colocar na traseira para ser um diferencial. E foi. E uma conversa fluiu naquele dia, eu passei o dia lá e vim embora. Passou uma semana, o Vitor Hugo me ligou, Marcelo, desce aqui, eu preciso falar com você. Você quer ser contratado pelo parque? Falei, não, quero ficar na Stock. Só que na realidade eu queria, né? Sim. E a gente acabou acertando e naquele dia mesmo eu já fiquei no parque. Aí o Alex falou, tem um projeto de fazer um autódromo aqui, de fazer um cartódromo, de fazer isso, fazer aquilo. Falei, cara, eu tenho todo o caminho. Legal, e assim foi. E eu comecei meio que a organizar o show na parte de carros. Aí fui até a Volkswagen, conseguimos carros da Volks, tudo. Colocamos o carro da Volks com a mecânica Volkswagen com diferencial traseiro. E o negócio foi bem legal. Aí eu saí fora do show e foquei no cartódromo e autódromo. Eu falei assim, Alex, o que você quer fazer de autódromo? Eu tenho essa área, eu tenho isso. Eu falei assim, ele falou, quem que vai fazer o projeto? Eu falei, cara, o melhor do mundo, Hermann Tilke. Cara, mas o cara que fez Abu Dhabi, que fez... Eu falei, esse é o cara. Esse é o cara, né? O cara que fez Austin e tal. Aonde que o cara tá? Eu falei, na Alemanha. Então vai pra Alemanha e contrata o cara. Eu fui pra Alemanha, conversei, conheci o escritório dele lá, tal, junto com o Lucas de Grassi. E assim foi. O negócio foi bem... evoluiu muito. Ele fez o projeto, apresentei no parque, olhou, o Alex falou, cara, isso aqui é fora do comum. Vamos começar pelo menor que dá agora pra gente fazer, que era o cartódromo. Lembro que na época foi investido acho que 10 milhões de reais no cartódromo ali. Aquela curva de 1,90 m que tem lá, aquilo lá é uma coisa minha, uma sugestão minha na época. Quem desenhou aquele cartódromo ali, apesar que tem a mão do Tilke, mas foi eu, o Jafone, o Alex, a gente, Felipe Jafone, ali em comum acordo, foi feito tudo aquilo. Tá, vamos fazer o cartódromo, vamos trazer o quê pra cá? Eu falei, não, vamos, primeiro de tudo trazer o Desafio das Estrelas, que era na Praia do Inglês, em Floripa. Aí a diretoria, o pessoal, não, isso é impossível. Eu falei, não. Nada é impossível no automobilismo. Nada é impossível. Não é verdade, bispo? Nada é impossível no automobilismo. Um pouquinho de conhecimento... Tem que tentar pelo menos, né? Claro. Não se entregar antes. Exatamente. Aí ele falou, então vai atrás disso. Daí eu fui atrás, falei com o Carlinhos Romagnoli, sentei com o Titônio, com o Dudu Massa, sentei com o Felipe. E tiramos de Floripa e... Como é que tiramos? A gente montou uma estrutura muito legal e levamos para o parque. E nesse meio tempo eu já estava negociando com o Felipe Jafone para tirar as 500 milhas da granja e levar para lá também. Porque a ideia era
fazer aquilo funcionar diariamente. Na verdade, eu entendo o que você quer dizer, mas vamos explicar para o pessoal de casa. Não é tirar. Você tem uma estrutura melhor, uma estrutura nova, tá? E que precisa que seja feito um trabalho bacana para chamar a atenção dessa estrutura. Exatamente. Então, assim, a gente fez uma estrutura de arquibancada, de box, de banheiro, de tudo. E lá no inglês só tinha pista. Então era tudo banheiro químico, era... Mais precário. Mais precário. O cartódromo municipal. Então tinha todo um processo para poder levar o evento para lá antes. Então, assim, o cartódromo era alugado 60 dias antes do Desafio das Estrelas para poder fazer tudo, para deixar tudo em ordem, para poder receber os Fórmula 1 da época, né? Até Schumacher correu lá, tudo. Aí fizemos tudo isso aí. E o negócio começou a acontecer, assim, sabe? Rapidamente. Tudo aconteceu em questão de 2 anos. Eu entrei lá em 2 anos, então, tinha o Desafio das Estrelas, tinha 500 milhas da Granja, que foi para lá, que ficou acho que uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Ficou lá e não tive o prazer de correr as 500 milhas lá. Andei muito de kart naquela pista antes de o pessoal andar, né? Eu lembro ainda que o Alex mandou asfaltar o parque, eu tenho um vídeo que é legal, é um vídeo bem... Tá no meu Instagram ali, a gente andando dentro do parque, com o parque fechado, de kart. Toda noite a gente fazia isso. Que legal, né? O pessoal ia embora, a gente tinha uma turma de 6 e ficava andando dentro do parque, porque ele mandou asfaltar o parque pra gente poder andar de kart. Então a gente fazia isso toda noite. O mais normal que tinha no parque eram os bichos, porque eram os bichos. Não pode, né, uma coisa dessa. Eram os bichos. E eu lembro ainda que eu tive um problema sério com a família, porque assim, você sai de casa 8 horas da manhã e chega em casa todo dia meia-noite. Então, assim, para mim era o maior prazer estar ali dentro. Então, eu estava sempre... Realizando o sonho. Né? Vai para a Fórmula 1 em São Paulo, vai para a Fórmula 1 fora do Brasil. Então, eu fiquei acompanhando a Fórmula 1 também. Aí, levei vários pilotos que participavam da Fórmula 1, levei para lá, para conhecer o parque. Então, foi um negócio muito interessante. E cheguei a trazer até o Bernie Erickson, né? Que tem até se colocar no Google. Foi lá conhecer. Então, assim, tem uma história bacana, assim. A gente tem umas fotinhas ali, sabe? O Joãozinho colocou uma sequência de fotos ali, mas tem umas fotos ali com vocês com alguns porqueiros que não sabem guiar carne de pescoço, eu vi. Esses ali, depois a gente vai trazer eles ali para vir conversar com nós ali, o Fernando e o Rafa. Mas não nessas, João, tem umas que ele está ali com o Felipe Massa. Vai rodando aí que daqui a pouco a gente vê aqui e mostra pro pessoal de casa. Marcelo, todo mundo sabe que a tua influência é muito grande dentro do automobilismo, que você conhece muita gente. Isso te traz alguma satisfação pessoal? Traz, Rafa. Sabendo de toda a tua história, eu não podia deixar de perguntar isso, né? Traz, Rafa, assim, eu tenho o maior orgulho, assim, disso, porque aonde eu entrei, deixei porta aberta, sabe? Principalmente você é testemunha disso, que você teve o prazer de correr comigo em São Paulo, aí eu levando a minha filha, cara, que coisa mais linda, cara. Isso aí pra mim foi maravilhoso, né? Levar minha filha pra andar no carro de corrida comigo, né? É um prazer que só a gente sabe, né? Então daí, a gente chegou em São Paulo, lembra? Que foi junto com a Stock Car, e foi andando de sprint racing no Velocitar. E a gente chegou calma, nós vamos falar. A gente chegou eu nunca me esqueço que a gente chegou no box atrás e de repente veio lá Rubinho, Felipe, Julinho. Cara, as pessoas, quanto tempo, o que aconteceu, né? Só que assim, eu tinha ido para fora do Brasil, eu fiquei um bom período nos Estados Unidos. 5 ou 6 anos, né? Exatamente. Então, assim, eu meio que me afastei, porque eu fiquei... Você é abraçado ali com ninguém menos que Reginaldo Leme. Puxa um pouquinho pro lado aí pra ver. Não, o pessoal de casa tá vendo. O telão, na verdade, tá lá na frente, mas ele tá aqui atrás. Tá aqui atrás. O pessoal lá de casa tá vendo. Que aparece isso aí, a gente numa festa que teve, e eu tava até de gravata aí, tipo, coisa que eu não sou de usar. O meu jeito é camiseta. Camiseta e calça, né? Naquele prêmio da Racing lá, não? Oi? Não, capacete de ouro? Acho que é o capacete de ouro, acho que em 2002, 2003, alguma coisa assim.
O capacete tempo. de ouro, o capacete de ouro é a maior premiação do automobilismo nacional. Não sei como é que tá agora, se tá tendo ainda ou não. Eu acredito Tá tendo sim. Nós precisamos criar uma premiação aqui, já que o Jacaré não tá mais com a gente, né? Precisamos bolar uma paranaense, Uma né? paranaense, né? Tinha um vamos- amigo nosso que fazia, Vamos partiu. movimentar. Tem que movimentar isso. Bom, mas e daí? Fala pra nós. Toda essa influência, né? Nós chegamos lá em São Paulo, eu vi os caras vindo conversar com você, te abraçaram até, eu fiquei assustado, falei, meu Deus, o homem é uma estrela. E... Na verdade, assim, não, Rafa. O que me gerou, assim, foi o carinho que eu deixei com as pessoas. Lógico, a gente não consegue agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou todos, né? Então sempre tem um ou outro que você não agrada. Mas graças a Deus, a maioria eu saí bem, me querem bem, sabe? Então, porta aberta em qualquer equipe ali dentro, sabe? Eu nunca tive restrição nenhuma dentro de nenhuma equipe da Stock Car. Vou te dar um exemplo, assim, eu fui na Fórmula 1 agora recente, não ano passado, ano retrasado, em São Paulo, eu tinha credencial para entrar em 6 equipes, era escolher. Então, muito legal isso, isso é né? legal, sabe? Muito legal. Cara, a gente tá falando numa Fórmula 1. Hoje, essa difícil semana... entrar lá, tudo. Semana retrasada chegou para mim a credencial da Haas para me acompanhar a equipe o ano inteiro. Então, cara, quanto custa isso? Não é dinheiro, você entendeu, Rafa? Tem coisa que o dinheiro não compra. Não tem preço, né? É valor, são isso, coisas diferentes. são né? coisas diferentes, assim. Agora, voltando a falar, na tua equipe, ó lá, você com os caras lá, ó, Felipe Giafone e tudo mais. Isso dentro da Williams. Partimos para Sprint Race. Como é que foi? Vamos lá, porque eu quero contar um pouco de tudo que você tem feito. Então, isso. assim, o que aconteceu? Na Sprint foi... Eu tava em casa... vai ter sprint no Velocitar, liguei pro Thiago, o Thiago falou, custa tanto, tal, quer andar lá? Quero. Peguei eu tava lá naquele dia, lembra? Eu peguei o Emerson e o Hempel, falei, cara, vamos embora lá pra Mogi, eu vou andar de sprint. E chegamos no Velocitar, cara, pneu radial, tração traseira, eu tô acostumado a andar de Gol, cadeira elétrica, aquilo. Sentei no sprint, cara, aquilo... Uma delícia, Uma delícia para guiar, freia muito, faz muita curva. Sabe que hoje mudou o nome, né? Agora hoje é NASCAR Brasil, né? Vamos respeitar ali que não, agora parabéns foi pro lá, Thiago ali. O Thiago merece, foi lá, muito. Buscou, né, Bispo? Sim. Buscou toda uma confraternização com a NASCAR e muito bom que trouxe isso pro Brasil. Sim. Porque o automobilismo no Brasil precisa ser renovado e todo mundo sabe disso. Exatamente. Tá na hora. Veio para premiar o excelente trabalho do Thiago Marques. Sim. Né? Exatamente. Então ali, eu peguei, sentei, andei no carro, adorei o carro, maravilhoso, andei bem até. Só que assim, como eu estava fazendo uma corrida, eu não queria atrapalhar o campeonato que estava embolado, sabe? Tava meio que no final de campeonato, até o Rodrigo Esperafico cheguei para ele e falei, não quero atrapalhar ninguém, né? E ele, cara, faz tua corrida. Então eu andei bem até ali, Não vi uma prova em Curitiba aqui que você andou bem. Eu tava aqui. Então assim... Carro totalmente diferente, né? Eu me bato muito nos marquinhas, né? Porque eu não consigo acreditar muito naqueles pneuzinhos. Não, mas teve uma grande melhora, né, Marcelo? Vamos falar a verdade, né? Teve uma grande melhora desde a época agora que você começou a andar no turismo. A gente fez essa prova junto, depois você andou mais um tempo. A tua evolução é ascendente, corrida a corrida. A gente tem observado isso. Quantos campeonatos do Campeonato Brasileiro de Turismo você fez? Quantos anos você ficou no Campeonato Brasileiro de Turismo? 2 anos. 2 anos, né? Ali já foi uma grande escola, né? Foi uma grande escola. E agora na Gold ali, junto com o Felipe Lobo ali, de parceiro ali, aprendendo muito, mas muito mesmo. O Felipe assim. é uma referência nacional. Isso. É um cara que guia uma barbaridade, você conhece, né, Bispo? Coach. Ele agora é coach. Eu acho que ele não merece esse nome coach. O Felipe é um grande professor. Mas Felipe na tradução. Grande professor. Eu tive o prazer de ter o Felipe dentro da equipe Lupatini Motorsports. Eu tive o prazer de estar andando contra o Felipe na FF Racing do seu Arildo e do Alexandre Frankenberg. Me ensinou muita coisa. É uma coisa impressionante. E tenho acompanhado o trabalho do Marcelo, porque os meninos da RB, o Afonso Roça
e o Antônio Bettinelli preparam os carros. E a gente tem essa preparação em comum, né? A gente vai sempre junto para as corridas. Exatamente. Porque eu ando em outra categoria, mas quem prepara os carros é a mesma equipe. É a mesma equipe. Então a gente tá sempre um ali coladinho no outro, um ajudando o outro e tal, né, Marcelo? Exatamente. Então, a novidade do ano foi que eu vi Pois é. assim no teu carro, vi 2 carros igual, né? E daí, mas de quem que é? Não, esse aqui é do Marcelinho. Então eu queria que você falasse aí, Marcelinho, nós temos pouco tempo, meu produtor já tá me sinalizando lá, mas eu queria que você desse uma apanhadinha aqui, ó, nessa situação da Brasa, então, com a Gold Classic. Eu tenho muito a agradecer a... Gold Turismo, desculpa. Gold Turismo. Eu tenho muito a agradecer ali ao Fernando Tofol, ao Rafa Salido, a Braso principalmente, assim, pela oportunidade que eles deram pra gente. A gente tá representando a marca deles, montamos uma equipe bacana, estamos com uma estrutura legal e tem muito crescimento agora. Montamos 2 carros exatamente iguais. Tem umas fotos ali da Braso ali em São Paulo. Da equipe, tudo. O João vai colocar ali pra gente. O João é nosso braço direito e esquerdo aqui no estúdio, que vai comandando toda a parte de cenário. Ele vai colocar ali, enquanto isso você vai contando pra gente. Então, assim, foi final do ano passado, tal, a gente sentou lá em Londrina e pra mim foi uma surpresa, porque daí o Rafa e o Fernando, eles articularam tudo isso assim, praticamente eu não sabia de nada. Escondido, né? Escondido. Fizeram uma surpresa pra mim, na verdade. E, pô, veio o macacão novo pra mim, pro Felipe. Então a gente fez um negócio extremamente profissional. Dá pra ver uma estrutura bacana. Olha lá o time lá, Bispó. Bonita a equipe, né? Bonita. Você vê que tem alguns detalhes, ó. O do Felipe e do Marcelo é azul. O do Fernando e do Rafa é branco. Então os carros são iguais, mas com alguns detalhes diferentes. A frente do carro do Marcelo lá, ó, tem a máscara do farol é negra e a máscara do farol do carro do Fernando e do Rafa é branca, porque os carros são realmente iguais, né? São iguais. Daí pra poder a equipe diferenciar na pista. É verdade. E até mesmo o locutor, né? A hora que tá narrando a corrida, pra né? saber quem é quem ali. Exatamente. E daí foram pra São Paulo, e aí? Pegamos muita chuva lá, final de semana pra se esquecer. Nem queria falar sobre isso, porque... Foi difícil? Foi muito difícil. Mas é inguiável, cara. É assim mesmo. Não tem. Vamos pra Guaporé agora, esquece, São Paulo já passou, a corrida mais importante sempre é a próxima. E vamos pra próxima, que vão brigar pelo campeonato. E o pessoal que quiser falar contigo na tua rede social? Marcelo, _Andrade 111. Só chegar lá. Só chegar lá? O Marcelo recebe... Pessoal, ó lá, tá lá embaixo a rede social do Marcelo. O Marcelo recebe todo mundo sempre muito bem, é sempre muito atencioso e carinhoso com as pessoas. É um amigo de longa data. Eu tive um prazer enorme de falar aqui com você. Você vai voltar. Volta com o Felipe, tá? Volta com o Rafa Salido, volta com o Fernando, pra gente contar um pouco dessa história aí da Braso aí, mais a fundo pro pessoal de casa saber, né, Bispo? Quem sabe aí falar sobre um bom resultado em Guaporé? Com certeza, vamos correr. A possibilidade é grande, porque eles estão sempre andando entre os 5 primeiros. Sim. A possibilidade é grande. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Obrigado. Pessoal, Automania hoje, infelizmente, né, são 30 minutos, mas tem tanta história, a gente não consegue passar todos os detalhes para vocês. Domingo que vem tem mais e a gente conta com vocês aqui. Valeu? Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.